Boa noite, boas-vindas aos estudantes da nova edição do curso Lab Moda Mais, do Instituto Ecotesse, uma ONG que atua há mais de 18 anos promovendo a moda sustentável, responsável e ética na cadeia produtiva. Nessa edição, novamente temos apoio da PVH Foundation e a parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Os encontros online fazem parte do curso de Moda e Empregabilidade, onde recebemos profissionais inspiradores de diversas áreas que vão dividir com nossos alunos a trajetória, a experiência e sua visão de mercado e principalmente outros questionamentos sobre a moda. Recebemos hoje a fotógrafa Viviane Gondek, formada em publicidade, começou na fotografia com shows de rock de forma amadora. Trabalhou com trade marketing e foi estudar fotografia já pensando numa mudança de carreira. Em 2016, fundou com seus sócios a produtora Snapcom, onde atua até hoje em projetos diversos. Bem-vinda, Vivi. Muito obrigada por você ter aceito o convite e dividir, então, com os nossos alunos toda a sua experiência e todo o seu conhecimento sobre a área. Olha, eu gostaria de agradecer, como estava falando, que para mim é uma honra participar de projetos assim. Eu sempre estou de olho em projetos assim, inclusive, então caiu como uma luva, tá? Não teve tempo de eu preparar nenhuma apresentação, mas eu acho que eu posso ir desenvolvendo aqui, vocês vão me pausando, me falando aí o que vocês querem perguntar, tá? Tá contar bom. um pouquinho da minha trajetória. Eu tenho 38 anos. Quando eu comecei a gostar de fotografia, eu era uma criança, na verdade, eu tinha 10 anos, e aí eu peguei uma câmera do meu pai, de filme mesmo, né? Na época era câmera de filme, e fiz umas fotos, gostava muito, mas o que eu mais gostava daquela parte era da produção. Então, assim, eu fantasiava minhas amigas, minhas primas, minha irmã, e montava uma coisa ali, né? Que era, na verdade, o futuro do que eu trabalho hoje. Eu trabalho para a Snapcom, sou uma das sócias. Nós somos uma produtora de fotografias comerciais e muito do meu trabalho envolve produção executiva também, com moda. Mas o que eu faço mais ali é fotografia mesmo, né? Então, trago as pessoas para trabalhar comigo. Mas voltando ali à minha adolescência, comecei a fotografar bandas de rock, enfim, ganhei uma Cybershot, acho que, não sei se você conhece, Letícia, né? Eu acho que o pessoal nem conhece Cybershot, mas é uma câmera bem pequenininha, assim, digital, e aí fotografava aquele monte de ensaio de bandas de rock em Mogi das Cruzes, e aí eu comecei a ter que já ver o que eu ia estudar, o que eu ia trabalhar. Meus pais não gostavam da ideia de eu ir para a área nem de moda e nem de fotografia, embora eu demonstrasse um pouco isso, né? Aí eu comecei a também me interessar por publicidade. Falei, tá, publicidade existe, faculdade, vou fazer. Não tinha faculdade de fotografia na época, isso é importante ressaltar. Aí vim estudar aqui em São Paulo, comecei a estudar publicidade, entrei aí no rolo compressor do corporativo, né? E meu primeiro trabalho como estagiária foi na Danone, enfim. Trabalhei bastante com essa área de trade marketing, mas eu nunca deixei de gostar de foto. Gostava muito, assim, sabe? E aí eu fui juntando um dinheiro e comecei a comprar a câmera, uma câmera melhor, na esperança de voltar a estudar. E aí eu ingressei na Pan-Americana depois de um tempo, que é a faculdade de foto mesmo. Fiz 2 anos de técnico e foi lá que eu percebi que eu gostava muito de moda. E aí no final do curso eles fazem uma exposição mesmo de todos os trabalhos autorais e tal. E quem ganha mais destaque pode fazer a parte de moda dos alunos de moda, né? Então eu fiz o editorial das meninas. E aí foi bem legal isso, era uma troca bem bacana. Acho que as faculdades ainda têm um pouco dessa troca, né? Mas eu ainda não conseguia me sustentar com fotografia, continuava trabalhando, estudando de noite, né? E aí fui deixando meio de lado isso. Aí eu conheci meu marido e atual sócio, e ele era fotógrafo também, só que ele era autônomo. Então, o que ele fazia? Ele fazia foto de e-commerce. Que não era uma área que eu achava legal. Na época eu falava, foto de produto, né? Tipo, não chamava muita atenção. Mas foi com ele que eu comecei a ver como que pegava cliente. E aí ele já tinha alguns clientes, e era bem bacana, porque assim, ele se mantinha com aquilo, né? Então eu fiz um primeiro teste e falei, vou ver se eu consigo viver de foto. Foi desastroso. Fiquei 1 ano assim, não deu muito certo. Aí eu falei, ai, gente, será que eu não sirvo para isso? Falei, meu Deus, mas eu gosto tanto, gostava muito, sabe? Uma coisa que pegava muito para mim é que eu não fui atrás de ser assistente de ninguém famoso, não tinha muita conexão com esse povo da moda, era muito corporativo, né, o que eu vivia.
Só que eu trabalhava, era engraçado que eu trabalhava em locais que acabavam me chamando de alguma forma para isso. Eu fiquei um tempo trabalhando na Editora Abril. E na época ela estava no boom dela, né? Depois ela foi decaindo, mas estava num boom assim de vendas. E aí eu estava na parte de distribuição, não tinha nada a ver com moda, mas eu ficava com as revistas de fora, assim, né? Então eu lia muita revista gringa e pesquisava sobre isso e tal, e continuava com aquela ideia da moda, né? Então eu por conta acabava indo atrás, tentando fazer umas coisas sozinha. Tinha uma amiga que era modelo, chamava ela para fotografar, continuava produzindo material. Aí, depois de um certo tempo, enfim, quase nos meus 30 anos, viajei, voltei, falei assim, você quer saber, eu acho que eu quero tentar montar alguma coisa nessa área. Meu namorado, na época, já estava com bastante cliente, assim, legal de e-commerce, e eu comecei a tentar pegar a parte de moda. E deu certo. A gente juntou com mais pessoas e abriu uma produtora depois de um tempo, tá? Mas, inicialmente, meu estúdio era dentro da sala de casa. Então, por uns 4 anos, a gente não tinha produtora, não tinha nada, tinha sala, e a gente fotografava lá. E uma das maiores loucuras que a gente fez foi pegar, assim, cliente que nem a My Shoes, que é de sapato. Eu nem sei se existe mais hoje em dia, mas na época eles fecharam com a gente um pacote ali, e assim, morava num prédio normal, né? Entrava 1000 sapatos no elevador, saía 1000 sapatos no elevador, a gente levava tudo para dentro da nossa sala e fotografava. E aquilo dava certo, sabe? E aí eu fui tentando me embrenhando nesse meio com a parte de moda, que não tinha ainda, né? Então, eu juntou e-commerce com moda, e aí surgiu a Snapcom e a gente foi trabalhando com isso. E é muito engraçado, assim, porque eu já fui assistente de fotografia, e você falando um pouco disso é muito interessante, porque é meio que parecido um pouco desse encantamento que tem na fotografia de você produzir. E eu acho que foi isso também, uma coisa que me chamou muita atenção na época, foi isso, assim, do tipo, nossa, mas eu posso criar a imagem toda, não preciso só criar a roupa, eu vou ter a luz e ter não sei o quê, né? Tem um encantamento. Styling, a make, é muito encantador. É um universo que eu tenho que admitir que é maravilhoso, assim, mas envolve muitas pessoas para dar certo, né? A fotografia é um pedacinho daquilo tudo, e muitas vezes é um caminho difícil, sabe? De galgar, assim. Aí eu não sei se vocês quiserem perguntar mais coisas nesse quesito, né? De como foi o começo disso, indicação. Eu até então começaria com isso, assim. Então, o que eu vejo, assim, você veio da publicidade, né? Eu tive interesse por moda, tudo. Então, é um caminho que o seu marido, né, é autônomo. Então, é um lugar que as pessoas elas podem vir de vários lugares, né? O fotógrafo ele não tem que seguir uma risca, né? A gente pensa, por exemplo, no direito, na faculdade de direito, você tem que fazer a faculdade, ainda passar por uma prova, passar por não sei o quê. A fotografia é mais livre nesse sentido. Isso é super importante, é um ponto que eu até anotei aqui, deixei um caderninho aqui para eu lembrar do que falar. Porque eu gostaria que tivessem me falado isso. Eu não sei se tem alguém aí na sala que quer seguir como fotógrafo mesmo, né? Mas uma coisa que eu digo é assim, faça outro tipo de faculdade antes de pensar só na fotografia. Porque o olhar do fotógrafo, ele vem do que você viveu. Ele vem do que você consumiu, né? Do que você estudou de outras áreas. Porque senão, se você só falar, não, tá bom, fazer fotografia, vou só estudar fotografia. Você não consegue trazer isso para a imagem no final. Você precisa ter esse conhecimento de outras coisas. E muitas vezes eu vejo isso. Bons fotógrafos, eles são arquitetos às vezes, eles são designers, eles são publicitários, diretores de cinema ou outras profissões que não necessariamente é da foto, tá? Tem muita gente que é até assim da área de, sei lá, alguma outra área de humanas que resolveu depois fazer fotografia e consegue transpor isso. Antropologia, sabe? Coisas que fazem você trazer o seu olhar. Então, assim, é difícil assim você dizer assim, não, então tá bom, vai lá estudar foto, termina seu colégio e já ingressa. Não é bem assim que funciona. É um caminho difícil, eu vejo hoje isso, né? É difícil você começar ganhando um dinheiro que você se mantém com fotografia. Não pode ser, a gente não pode ser, né? Imaginar que é um mar de rosas. Porque assim, poliana, né? Entendeu? Não é. E assim, muita gente que está no mercado de fotografia de moda veio já desse ramo de alguma forma, ou porque alguém está lá dentro, né? Ou porque, enfim, conheceu alguém. É difícil.
o que eu vejo hoje é grandes produtoras, alguns lugares dando chance para pessoas menos favorecidas, gente que não tem essa chance de estudar uma faculdade particular legal, ou que não veio do cinema, de estar lá dentro, né? De participar. E tem surgido muitos fotógrafos mesmo assim, desses locais que eu vejo que estão assim estourando, agora que as revistas estão dando chance de aparecer também, entendeu? É muito legal. Não tinha isso. Porque uma coisa, desculpa, porque só emendando, porque uma coisa que era muito interessante quando eu comecei é que você tinha uma situação assim, você vai entrar, não é um lugar muito fácil mesmo, você ganha super pouco no começo como assistente de fotografia, você faz um trabalho que você não tem, às vezes você só mais trabalha com outras coisas, você só está no estúdio, mas você está trabalhando com agendamento, secretária, você produz as coisas, você não mexe tanto com o material, né? E daí assim, eles falam que eles vão ali é o seu ensino, é isso, né? Tipo, você vai aprender trabalhando. Sim, muitas vezes ali no meu estúdio a gente tem isso, tá? Porque a gente trabalha com grandes empresas, tá? Então, por exemplo, um cliente meu é Santa Lola. Não faço as fotos de campanha é assinada por fotógrafo muito grande de campanha, não sou esse tipo de fotógrafa, mas eu faço as fotos, o meu estúdio faz as fotos de e-commerce e as fotos de lookbook, que são as fotos com as modelos de fundo branco, que vão para vários lugares. Então, assim, a gente precisa de equipe, né? O tempo todo, não sou só eu que faço, né? É um trabalho a muitas mãos ali. E aí a gente contrata, às vezes, pessoas freelas para ajudar, para segurar tem lá o sapato, fotografando, tem que segurar a alcinha do negócio do sapato para ficar perfeito. Tem que ter uma mão humana ali, entendeu? Senão aquilo não vai sair. Então, assim, são assistentes que estão começando, a gente que se interessa pelo trabalho de freela e vai lá freelar naquele dia. Não é um contrato, né, de trabalho normal. É um ramo que tem muito desse tipo de trabalho, de freelas, não é, né, tudo CLT, bem diferente nesse quesito, tá? Eu fui seduzida depois pela CLT, porque era isso, assim, é muito difícil. E daí eu também era uma pessoa que ela estava ainda se entendendo, enfim. Mas foi interessante, porque você realmente aprende muita coisa trabalhando, né? Você tem praticamente melhor do que ter feito a faculdade, assim. Até hoje eu estou fazendo isso. Tipo, por exemplo, eu gosto muito de publicidade. E atualmente eu gostaria de atuar em fotografia de filme mesmo, sabe? De ir para uma coisa maior. E aí eu fui chamada para fazer eles falam que é fotografia still, mas é quando você é chamado num filme de publicidade, ou no caso foi uma série, e você vai lá e faz as fotos que eles vão usar para divulgação, né? Então, fotógrafo still de filme é isso. Aí eu fui chamada para participar de uma série que é uma série de reality show só de pessoas trans, maravilhosa. Começou ano passado, vai ter continuidade agora. Então, a equipe inteira, muita gente, ou era trans, ou era mulheres que não têm chance de entrar no audiovisual, porque o audiovisual no cinema ainda é muito fechado, é um meio muito masculino. E aí eu fui chamada, né, por ser mulher, enfim, me deram essa chance de ir lá fazer fotografia. E eu participei esses últimos 2 dias fazendo isso, foi maravilhoso, e para mim foi um aprendizado, assim, porque eu fico observando tudo, eu vou lá fazer uma foto bem simples, assim, não é um negócio assim, né, não tem equipe, nada, mas eu vou lá para ver o que eles estão fazendo. É incrível, sabe? Alguém levantou a mão, Matheus. É só clicar aqui? Matheus, se quiser, pode falar. Desculpa, não sei se pode ficar fazendo pergunta assim. Pode. Mas você falou sobre esse projeto e eu queria saber se você podia falar um pouquinho mais, tipo, passar algumas informações para a gente entrar em contato, qualquer coisa. Então, vou explicar para você o que foi o projeto, na verdade. O projeto é para uma série que vai rodar no canal E. E é aquele canal E Entertainment Television que passa na HBO. Então, não é que ele está acontecendo, ele aconteceu agora, e eles tiveram uma junção de pessoas trans dentro da equipe deles lá para fazer tanto a filmagem, captação, projeto, roteiro, como os próprios participantes. Então, não é um projeto que vai continuar, eles fazem e fecham, mas eu posso, sim, perguntar para a produtora que fez se eles vão continuar com outros projetos, porque é do interesse deles terem essa abertura
para as pessoas trans poderem entrar nesse meio, entendeu? Porque a gente sabe que não tem mesmo. E aí eu trago mais de volta, né? Eu vou conversar com eles e trago de volta essa informação para vocês, tá bom? E a gente Nossa, muito repassa obrigado. super. Eu trago. Não, então, é o que eu falei, eu estou bem interessada nisso também, então foi muita coincidência também a Letícia me chamar aqui para falar, porque eu falei, nossa, tá tudo acontecendo, assim. Bem legal. Tudo uma construção. Bem bacana. E aí... Pode continuar. Não, então, e aí voltando a falar sobre essa questão de como começar nesse meio e tal, assim, eu sempre lembro muito do que impactou para mim, de como foi difícil, né, esse início, e eu tento lembrar dessa parte de talvez a pessoa, se ela quer trabalhar com foto, ela precisa produzir imagem, ela não pode achar que isso vai vir do nada, ou que, talvez eu arranje também um trabalho de assistência, legal, mas é muito difícil, sabe, e agora é muita gente, né, assim, querendo trabalhar com fotografia, você vê, o que eu acho que a pessoa tem que aproveitar que ela está talvez ali inserida num certo ambiente, olhar ao redor dela e ver o que ela pode fotografar dali e trazer isso para a moda. Porque a moda, principalmente agora no Brasil, ela tem muita coisa legal para mostrar, sabe? Também um dos projetos que eu estou fazendo com uma outra colega que é estilista, ela chama Abrasileiradas. Depois eu ponho aqui o Instagram dela. É só de fotografia para marcas brasileiras. Então, é de tentar trazer mais desse Brasil para dentro do audiovisual, sabe? Porque a gente tem uma coisa, né, de querer olhar lá fora e copiar. Super entendo, porque eu também faço isso. Mas aqui dentro a gente tem muita coisa boa, entendeu? Para começar a trabalhar. E vocês que são mais jovens, vocês têm nossa, cara, o ouro na mão com isso. Porque eu já... não que eu seja velha, mas eu tô beirando os 40 aqui, aí eu já me perdi, né? Eu já me perdi um pouco dessa coisa de sabe, ir atrás de coisa diferente e tal. E quando a gente é jovem, a gente tem isso. Eu lembro que eu tinha muito isso, né? De mostrar o diferente. Então, você consegue trazer, às vezes, da sua cultura, das pessoas que estão à sua volta. Produz uma coisa ali você e vai... Importante ter uma câmera, né? Mas aí a câmera... a câmera você vai tentando juntar um dinheiro aí, trabalhar, às vezes, de outras formas para juntar esse dinheiro. Mas você tendo uma câmera na mão, você consegue fazer muita coisa, entendeu? Eu ia até te perguntar um pouco disso, assim, essa questão do equipamento, porque o equipamento é muito caro. Tem celulares que as pessoas fotografam? Tem, mas tem celulares que são mais caros que câmeras, né? Tipo, tem umas coisas que falam um absurdo. É aquela coisa. De preço, assim. Assim, eu acho que, assim, tem lugares aqui em São Paulo que eu sei que já me falaram, os lugares que você pode tentar usar a câmera do lugar para fazer a foto. Talvez não faculdade, mas por estúdio, né? Isso, cursos específicos que às vezes você faz de um mês e você consegue ir lá produzir. Porque quando eu entrei na Pan-Americana, eu também não tinha, tá? Uma câmera bacana. Isso foi uma questão para mim. Muita gente tinha, eu não tinha. E você podia usar coisas ali do local para produzir. Então, isso é um ponto número 1, né? Se você for fazer o curso, legal. Se você não vai fazer o curso, você pode usar o seu celular. Também acho que dá. Mas aí tem que tomar aquele cuidado, assim. Não vai adiantar você querer, com pouca iluminação, usar um celular comum para fazer alguma coisa. Você vai ter que sempre estar num lugar com muita luz. Porque senão, né, não dá certo isso. E aí a gente falar de câmeras de entrada, assim, cara, hoje tem aquelas antigas TXI da Canon, que você compra usada numa OLX e parcela. Eu faria isso, se eu tivesse que comprar, compraria uma usada. A minha é usada, a minha boa lá do estúdio é usada, a gente usa muita coisa usada lá. E os flashes a gente foi comprando aos poucos. No meu caso, como eu faço muita coisa de e-commerce, eu tive que ter grandes quantidades de flashes, mas são flashes brasileiros de uma marca, de um cara que produz aqui, tá? Tipo, chama César o nome dele. Até deixo o contato aqui depois. Que é mais acessível, né? Falo muito do e-commerce, por quê? Porque quem quer ir para moda, às vezes não consegue ir para moda de primeira, e o e-commerce é uma porta de entrada, tá? Tá cheio de gente precisando de foto de e-commerce, gente. E assim, quando a gente fala foto de e-commerce, não é aquela foto só do fundo branco, não. Você pode pegar o seu celular, pode pegar uma marca de joias que você conhece, que é da sua rua, da sua colega, da mãe de alguém, e falar, cara, posso inventar umas fotos aqui com essas joias? E aí você pega, né, joia, bijuteria, enfim, e faz ali um produzido. Depois tem uma moça que chama Foteiras. Depois entra lá, gente. O Instagram dela é Foteiras. Ela ensina a fazer isso. Deixa eu ver se eu acho aqui para passar. Depois eu vou mandar para vocês. Boa. Porque eu acho isso que é interessante. Apesar de tem essa dualidade, assim, apesar de você ter um material muito caro para
Porque às vezes é isso, você tem estúdio, você tem as luzes, o haze, os flashes e tal, Então, mas ao mesmo tempo às vezes você consegue, no começo, produzir imagens que você pode, né, muito mais pela criatividade, né? Assim, até hoje eu encontro clientes que às vezes que eles vêm, né, me cotam comigo ali alguma coisa, não dá certo, cliente pequeno, não dá para entrar lá na produtora, eu falo, ó, mas você tem essa via aqui, tenta fazer desse jeito que talvez saia alguma coisa bacana, sabe? Porque assim, esses pequenos também, pessoas da moda que estão começando, também precisam de quem está começando, entendeu? Essa que é a questão. Então, hoje vocês têm internet, né? Instagram, tem tudo, gente. Tem que fazer esses links, porque vai aparecer muita marca que está começando, que está precisando de fotógrafo que não tem ainda as coisas, sabe? Então, faz um autoralzinho, faz uma coisa lá fora com uma luz bonita, e tem que estudar essa questão da luz, trabalhar isso bem. Da onde vem essa ideia da luz sem você fazer a faculdade? Você pode se espelhar em coisas que você vê na internet, em filmes que você assiste. Muito importante consumir filme bom. Eu ia falar que alguns diretores que eu seguia muito, mas acho que o povo, não sei se o povo vai lembrar, porque é uma galera bem mais jovem, né? Mas, assim, eu era apaixonada por Stanley Kubrick, era apaixonada por Tarantino. Tudo que era filme desses caras, eu tava lá vendo 1000 vezes no DVD, entendeu? E por quê? Porque a luz é muito legal. Porque o cara sabe deixar aquela cena simples, bacana. E isso eu levo comigo até hoje, sabe? Em tudo que eu tenho que ver. E aí, às vezes, eu entro nesse site aqui, ó, também para pegar referência, vou digitar aqui para vocês, chama da Vogue, tá? É Foto Vogue da Itália. Você digita Vogue Italy. Aí vocês vão lá em... Não sei se eu consigo colocar aqui. Será que eu consigo? Ó. Vamos ver. Eu acho que quando você vai em mais, você consegue, né? Eu postei aqui no chat. Ah, tá. Tá vendo? Isso daí, gente, é assim, ó. A Vogue da Itália, ela abre o Peak of the Day, que fala. Que é assim, para você mandar, toda segunda-feira tem um horário específico para você mandar uma foto de alguma coisa que você achou muito legal para eles. E eles publicam, tá? As que eles acham mais legais. Então tem foto do mundo inteiro aí, do mundo inteiro, assim, ó. Muito bonito, com luzes muito bonitas. É de celular, não é de câmera, muita coisa é registro e tem muita coisa de moda, mas é misturado. Tudo pende um pouco para moda, né? Tudo. Né? Vou aqui só puxar algumas perguntinhas Tá. que vieram. A Nayara, ela está perguntando um pouco sobre a expectativa de trabalhar com fotografia que ela tem. Porém, quando a gente começa a empreender, a gente tem que se virar sendo de tudo um pouco, até o negócio trazer um rendimento para aumentar a equipe. Isso é verdade, porque assistente de fotografia faz tudo, né? Faz. Assistente de fotografia, ele tem que estar lá para carregar coisa, para erguer tripé. Ele acaba tendo que entender como é que funciona todos. Você está dentro do estúdio, você tem que entender como é que funcionam os flashes, né? Então, entende de flash, às vezes precisa receber cliente, conversar com o cliente. No meu caso, como é um pouquinho maior a produtora, a gente tem várias pessoas, então acaba que o assistente fica mais comigo, né? Então, mas ele faz de tudo um pouquinho. Então, acho que assim, se você entrar num estúdio menor, que tem só o fotógrafo, você vai fazer de tudo, sim, um pouquinho. E vai pegar a experiência no meio disso. Muitos fotógrafos, às vezes, não chegam nem a mexer na câmera, o assistente que monta tudo. Esses assistentes que estão há mais tempo no mercado, eles montam a luz, eles setam a câmera, eles aprendem a logar arquivo, a descarregar arquivo. É muito importante isso, saber como funciona Capture One, que é uma coisa que todo fotógrafo usa. Photoshop eu nem não uso muito, mas Capture One todo mundo tem que usar, entendeu? Então, Lightroom. Lightroom. Esses dois, quer que eu escreva aqui? Peraí, Lightroom. Pode. Boa. São os programas que são mais usados hoje em dia, né? O Capture One é mais. Deixa eu ver aqui, grande parte dos maquiagens chegaram por causa desses materiais que em parceria com de outras áreas. Sim, isso mesmo, chega por causa de parceria, isso é verdade. Você vai conhecendo gente do meio, e aí tem o cara que tem a roupa, tem o cara que tem a maquiagem, tem a pessoa que faz a foto, tem de tudo um pouquinho. E aí é daí que chega, entendeu, o cliente? E um vai indicando para o outro, gente. É muito no boca a boca.
Mas, assim, falando aí de uma etapa um pouco maior, né, é muito importante você ter uma... Por isso que eu falo para fazer outra faculdade, tá? Porque na escola da foto eles não ensinam administração, eles não ensinam parte financeira, eles não ensinam coisas muito importantes que você vai ter que saber, entendeu? Então, assim, como cobrar, como que eu posso fazer para estar cobrando certo? Tá certo o que eu estou falando? Se respaldar de, né, direitos do que eu vou oferecer para esse cliente versus do que eu vou, né, fazer mesmo. Ter tudo escrito no e-mail, tudo certinho. Essas coisas, às vezes, algumas faculdades, né, não ensinam tanto, né? Então, eu acho que, assim, estudar outras coisas junto é legal para você, sabe? Saber onde você está pisando. Repertório. Né? Ter repertório. Uma coisa que você também falou que é interessante é isso, né? Do trabalho em equipe, né? Que você falou, às vezes tem um trabalho muito grande. E quando vai fazer um trabalho de estúdio, você tem, às vezes, o stylist, você tem a pessoa da marca, você tem muita gente opinando, né? Então, conta um pouquinho mais sobre essa característica, né? De um trabalho de equipe que tem. Depois eu vou dar a voz para a Tasha. Tá bom. Do trabalho de equipe, é bem sério isso, tá? É uma coisa assim, é muita gente. Quando você está fazendo um trabalho de foto, que nem, ó, vou dar um exemplo, tá? De um trabalho legal que eu fiz recente. A gente lançou a marca da Luísa Sonza. Todo mundo conhece a Luísa Sonza aqui, né? Então, as fotos da Luísa Sonza fui eu que fiz para a marca da Coca-Cola Shoes. Foi feito dentro de um estúdio com 50 pessoas, né? E aí tinha lá o stylist, o maquiador, o assistente do maquiador, fotógrafo, assistente, videomaker, cliente, pessoas abaixo do cliente, todo mundo com uma função muito específica. Então, assim, tem que haver uma comunicação ali no meio. Então, é muito importante saber se comunicar, porque senão dá ruim, entendeu? Então, assim, a função do stylist é estar sempre atento a qualquer movimento que a modelo faz. Não é só vestir ela, entendeu? Porque ela tá lá se movimentando e você tem um horário ali para cumprir. Você não pode passar daquele horário no estúdio. Além de tudo, é uma celebridade, né? Mas quando não é também, tem horário, né? Então, assim, ela movimentou, o negócio virou, o estádio tem que estar lá para erguer de volta a roupa, colocar no lugar, saiu do lugar, ele tem que pôr de volta. Não tá legal esse caimento, ele tem que ir lá arrumar, entendeu? Maquiador, mesma coisa. Ele vai fazer de acordo com o briefing do cliente e tudo mais, mas aí a hora que você deu o primeiro clique, tá brilhando demais aqui. Por quê? Porque a luz do fotógrafo tá meio forte aqui. Então, vamos passar um pó aqui para tirar isso aqui. Vamos ver como é que fica isso aqui de novo no clique. Aí clica de novo. A boca, no caso daquela época a gente fez a Luísa, tava assim, super aqui para cima, sabe? Porque ela acabou passando um lápis, a gente teve que arrumar depois. Então, tipo, o maquiador, ele tem que ficar atento com isso. É a função de cada um ali tem que ficar muito atento, entendeu? E aquilo flui, né? Tem que ir fluindo, os cliques têm que ir saindo num tempo certinho, não pode demorar muito, então é em cadeia a coisa. Vou puxar aqui que eu perdi no comecinho. A Lúcia pergunta como foi a experiência de criar o estúdio em casa. E a Naira também pergunta quando começou o estúdio, quais foram os seus primeiros investimentos. E depois a gente pergunta sobre o processo criativo. Tá bom. O estúdio em casa, ele foi muito importante para mim, gente, porque eu não tinha gasto com o estúdio, né? Eu tinha gasto com a minha casa, que sempre morei aqui em São Paulo sozinha, depois que eu saí da escola e, enfim, entrei na faculdade, saí da faculdade, até tranquei um tempo para vir morar para cá e pagar sozinha as coisas, depois voltei para faculdade, foi uma bagunça, mas enfim. Aí eu tinha meu apartamento que eu dividia com um monte de gente, inclusive, sempre estava dividindo com amigas e tal. Nesse daí eu estava dividindo com a minha irmã, e o meu pai, uma época, também estava morando com a gente, coitado, ficava lá no meio da bagunça. E aí a gente montou, a gente procurava lugar com sala grande. Isso era uma desgraça, porque às vezes eu tinha que sair depois de um ano e tinha que achar outro lugar com a sala grande. Então, assim, tinha que ter uma certa metragem e um pé direito um pouco mais alto, porque senão dava ruim, né? Então, assim, no mínimo 2,75 de pé direito, 3, sei lá, né, do teto ali. E aí a gente deixava, a sala não existia, né? Nunca não tinha TV, não tinha nada, era só o estúdio. Então a gente colocava os nossos flashes, e aí eu já vou falar do investimento, como é que foi isso, nossa câmera, e uma mesa que a gente usava para fazer as fotografias de estilo. E aí eu tinha o tripé de fundo infinito, e eu podia recuar esse rolo de fundo que eu comprava,
Então, na Ecoban, eles vendem rolo de fundo. Ecoban. Eles vendem, eu vou colocar aqui. Eles vendiam esses rolos de fundo colorido, às vezes compravam cinza, compravam branco, e usava de fundo ali para fazer foto de moda. Como era um espaço muito reduzido, a gente tinha que trabalhar com a luz bem certinha ali, né? No começo não era igual, né? Não entendia muito disso, então eu mirava ali um softbox na modelo, e no fundo eu jogava uma panela para cima para iluminar toda a sala, sabe? Para iluminar todo o ambiente. E era isso a minha luz, entendeu? E os produtos de e-commerce, obviamente, chegava 1 milhão de caixas, ficavam atrás da gente, ia acumulando caixa, não tinha nem como andar, às vezes, na cozinha, de tanta caixa que tinha, e a gente ia clicando esses produtos lá dentro. Aí o investimento que a gente tinha era a câmera, que na época a gente comprou uma 7D, devia valer o quê? Uns 2.500, por aí, acho que um pouquinho mais. Ela não é uma câmera full frame, ela é uma câmera de entrada das profissionais, mas ela não chega a ser full frame, se eu não me engano. E aí ela tem uma coisa que é assim, como ela não é full frame, ela é mais reduzida aqui na hora que você enxerga, né? Mas funcionava para moda, dava super certo. A gente tinha a lente do kit de 50 milímetros e uma outra lente que, nem sei, acho que quebrou depois, uma de 80, alguma coisa assim. Eram lentes Sigma. Então, a Sigma tem lentes de entrada para quem quer começar a fotografar e não quer gastar com as lentes da Canon. Eu sou total Canon, tá? Eu não uso Nikon, por isso que eu falo da Canon, mas tem Nikon também. Eu acho Nikon bem mais cara, por isso que eu nem falo deles. Então. E a Sigma, tipo assim, ela tem lentes de entrada que você usa nas câmeras da Canon, com bom preço. Quando você compra usado, melhor ainda. Então, um jogo de lente, né? Um jogo de câmera... lente, 2 flashes e uma câmera. Você já consegue fazer alguma coisa, tá? E as coisas ali para fazer, né? O reflexo, você falou, usava uma panela. Um modificador. Então, assim, um softbox, que eu usava muito, e uma panela. No começo era isso. Aí você leu da Isabela também. Uma outra coisa que você falou, já até ver depois dos alunos, que eu achei também muito interessante, foi a questão de você, então, ter a ser mulher dentro desse espaço, né? Porque a gente teve, assim, uns 2, 3 anos atrás, toda uma polêmica com fotógrafos de moda por causa do assédio, que é muito comum. Modelos, elas estão sempre numa situação muito vulnerável, né? São sempre meninas muito novas, enfim. E você falou que isso foi seu diferencial. Você acha que hoje em dia, no audiovisual, de alguma forma, está mais tranquilo isso? Você vê que você ser mulher também é um diferencial, às vezes, para ser chamada em outros projetos além desse? É um diferencial. Tem marcas que chamam porque é fotógrafa mulher, isso eu acho muito legal, preferem que seja fotógrafa mulher, não sei se é porque entende um pouco mais esse lado mais feminino, né, da montagem, de entender o look versus a luz, porque o fotógrafo, na hora que você é o fotógrafo, você é mais que fotógrafo, você é quem está mandando na criação daquilo que vai acontecer, entendeu? Então você vai dizer qual é a luz, o que fica bom. Eu opino, eu falo que o look não tá legal, que a make não tá bacana, eu vou falando, entendeu? Então, tipo, o fotógrafo tem essa função. Eu acho que as mulheres, elas têm um tino maior para conversar, às vezes, né? Sobre isso, são mais delicadas. Né? Mas eu sei dessas polêmicas aí, até fiquei, nossa, gente, teve modelo que me contou já o que aconteceu com um fotógrafo homem, sem noção, e eu fico, assim, não consigo nem imaginar o que eu faria se eu presenciasse uma coisa dessa, tem mesmo. No audiovisual, é mais complicado, ainda tem muito homem, e no audiovisual eu digo assim, no cinema, filme, publi, é muito homem, é homem no topo, como diretor, como mandante ali, e aí tem as mulheres no atendimento, tem algumas mulheres em algumas coisas, mas a maioria é equipe masculina. Uma assistente, talvez, perdida. Mas você olha lá, quem tá no diretor de fotografia são homens que têm mais idade, inclusive, que estão há mais tempo. Mulher, gente, foi começar em foto de verdade, você vê o que é de uns 10 anos para cá. Entendeu? Assim, você tem grandes nomes, talvez fora do Brasil, alguns tem. Eu lembro da Anne Leibovitz, quando me perguntam, de fotógrafa né, antiga. Mas quem mais, entendeu? Tipo, a maioria é homem. Então, assim, hoje você está vendo essas mulheres amadurecendo, entrando em outros campos, né? Mas
mais complicado. Agora que você falou, esqueci o nome dela, aquela que fotografa, Nancy Goldin. Nancy Goldin, exatamente, tem, então. Mas tem essas, mas são poucas, né? Você percebe que tem muito mais do nome masculino. Daqui do Brasil, eu tenho fotógrafas que eu estou sempre acompanhando de moda, Bruna Castanheira, maravilhosa, Carol Kurt, depois vocês procurem aí no Instagram, elas são incríveis, são grandes fotógrafas, Karine Basílio, que elas têm uma idade parecida com a minha, e já decolaram, fizeram muita capa de revista, pegam grandes campanhas, é bem legal de acompanhar o trabalho delas. Muito bom. E puxando também um pouco essa parte da criação, então, tem isso do olhar, como que você treina seu olhar para as outras coisas, porque é isso, né? Muita referência, muito teste. Então, eu estava esbarrando nessa questão recentemente, porque a gente usa muito Pinterest, né? Acho que vocês também devem usar, né? E assim, o fogo do Pinterest é que você acaba caindo nas mesmas referências que todo mundo está caindo. É bem complicado isso, né? Então, assim, eu percebo que quanto mais você consumir do que não é necessariamente a referência da foto, é melhor. Então, assim, lógico, tem sites que nem esse aqui, ó. Eu amo olhar esse site aqui, vou mostrar para vocês, para olhar fotografia. Aqui, tá vendo esse models.com? Ele é bom para ver, já respondo essa pergunta, tá, da Lúcia. Esse models.com, ele é bom para você olhar referência de fotografia no geral, de diretor, de fotógrafo, de maquiador, um monte de gente está cadastrada no site do mundo inteiro, posta coisa aí. E aí você olha que foi feito em vários lugares e tem coisas diferentes do que no Pinterest, por exemplo. Eu encontro muita coisa aí que eu não vejo no Instagram, no Pinterest. Mas o Instagram não deixa de ser uma grande fonte. Eu estou sempre seguindo gente de fora, gente que está falando de arte, gente que faz uma fotografia diferenciada também, estilistas. Eu amo seguir trabalho de estilistas de todos os lugares, acho muito legal. Filmes, é o que eu tinha falado, né? Filme, para mim, é uma referência, tá, gente? Tipo, quando lança alguma coisa que a gente sabe que é um diretor legal de fotografia, que estão comentando um filme mais cult, assim, eu fico ali olhando a luz, olhando o que é que o cara usou na luz, que é isso, né? Interpretar a luz. Então, será que ele usou um backlight? Será que ele usou uma luz assim? Por que ele tá usando essa luz mais escura aqui? O que é que ele quis transmitir com isso, sabe? Isso para mim é referência, tá? E filmes, eles são muito para editoriais, né? Tem muito editorial que se baseia em filme, ideias de coleção. Tem. Tudo é referência. Então, acho que isso é uma coisa bacana de olhar. E aí, respondendo essa pergunta da precificação, isso é complicado, precificar desde o início, para começar pequenas marcas e ir aprimorando. Então, gente, na precificação a gente apanhou bastante no começo também. Porque, assim, você tem que ter um controle do quanto você vai gastar, quanto você vai investir, qual vai ser o seu imposto. Então, se você é MEI, né, você vai ter que emitir nota. Então, quanto tem aí de imposto desse MEI? Você vai somar isso daí e vai depois subtrair do valor que você está pensando em cobrar para ver se está sobrando alguma coisa, entendeu? Então, assim, a gente tem aqui uma planilha lá na produtora que a gente faz de cálculo, mas para você que está começando é basicamente isso, tá? Então, entender qual que é o seu investimento. Você está tendo que alugar um espaço ou é seu? Essa é a primeira pergunta. Você vai alugar, vai ter que colocar isso na precificação, né? Quantas horas você vai ficar nesse trabalho? Porque depois da foto você ainda tem a edição. Quantas horas você vai demorar para editar isso? Se for um lookbook, falando de lookbook, né? Tem um limite aí de fotos que você vai fazer no dia. Então, assim, tem marca maluca que chega e fala, eu quero fazer 100 looks, né? Hoje, 120, tem. Pegamos muitas marcas assim. Mas, na maioria das vezes, vai ser 60 looks no dia que você vai conseguir clicar se for um lookbook mais básico, assim. Menos que isso, até, com uma modelo. Então, assim, quanto tempo você vai gastar né, ali? Vai ser uma diária inteira. E se você vai ter um tempo depois para editar, quanto tempo você vai levar para editar? Não adianta eu dizer que você vai chegar e vai poder cobrar já, tipo, de cara, 3 mil reais nisso. A marca não vai aceitar. Você está começando, a marca está começando também, não orna, entendeu? Então tem que ver quanto que é o seu gasto e quanto que você tem que ter de mínimo ali para ter um lucro. Nem que seja uns 200 reais, mas vai ter que ter um lucro, entendeu? Para não sair no prejuízo. E aí você faz esse cálculo e vê quanto que dá para cobrar dessa marca.
Quando eu comecei, eu fiquei, tipo, gente, eu fiquei 6 meses, né? Que eu fiquei mais super um tempo, mas eu lembro que me falavam isso, assim, muito de você começa trabalhando com o assistente, como assistente, você vai pegando isso, né? Aprender a luz, fazer todo o material, e de repente você conhece todos os clientes e você começa a trabalhar pelo mais barato que o fotógrafo e vai roubando, entre aspas, o cliente. Isso acontecia muito, então por isso que você não ganhava tanto como assistente, porque depois você vai aprender tudo e roubar esses clientes, né? Porque você vai fazendo mais barato. Então, gente, para mim não existe isso, porque assim, o que acontece? Eu trabalho como uma produtora, a gente não concorre com freela, entendeu? A gente concorre com produtora. Então, assim, acontece de gente trabalhar comigo, assistente. Eu tenho pessoas atualmente que estão lá e que estão com clientes meus que eu não quis mais atender, porque eu falei, gente, não dá, esse cara, ele não consegue pagar, ele chora demais o preço, não dá, a gente não vai conseguir mais atender ele. Você quer pegar? Toma aqui esse cliente, porque eu confio nesse assistente que está comigo há 2 anos, fazendo vários outros trabalhos, e eu falo, você vai ficar com esse cliente agora, entendeu? Tudo bem, passa o cliente. Mas de roubar o cliente, assim, né? Vai depender do fotógrafo, obviamente. Mas não vai ter como você ser um assistente e fazer o mesmo trabalho que esse fotógrafo está fazendo há muitos anos. Né? Que pode acontecer de você dividir com ele e falar, esse cara aqui ele não pode pagar, ele está começando também, quer pegar? Vai acontecer de passar, porque o fotógrafo é um só, não tem braço para atender tudo isso, entendeu? Então, talvez de você estar trabalhando num lugar bacana, acontece a parceria. Agora, não é de bom tom também você estar trabalhando de assistente para alguém e ir lá roubar cliente, né? Eu fiquei meio chocada, eu era muito mais nova, eu fiquei meio chocada, tipo, nossa, eu vou ter que, sabe, roubar. Meu marido tem uma história engraçada com isso, tá? Porque ele trabalhava de assistente de uma fotógrafa, não sei qual era o nome da fotógrafa, não era ninguém muito famosa, mas ele foi lá e chegou a abordar um cliente. Na época ele tinha 20 anos de idade, falo para ele que ele era uma criança, mas enfim, já sabia o que estava fazendo, abordou esse cliente para depois tentar fazer foto mais barata. Falou, eu tô fazendo aqui na minha casa, sabe? Não foi certo, foi horrível isso. E eu acho ruim, porque, né, é uma forma que você pode fazer, você está trabalhando para alguém e falar, poxa, tem como você me indicar alguém que não está em condições de fechar com você e trabalhar comigo? Tá assim de gente começando, marca, gente, é o que mais tem, né? Precisa, né, fazer todo esse processo para... Eu também acho que... Mas é interessante pensar nesse caminho que você está falando, né? Porque o networking, né, que você vai fazendo, essa coisa de você trabalhar em equipe, principalmente quando está no começo, é isso, né? Você vai criando confiança do mercado, né? Você vai precisando fazer esse tipo de trabalho. Eu vejo, assim, muita gente que eu acompanhei, às vezes a pessoa estava lá de assistente, agora tá fotografando, ou estava lá fazendo cenário de assistente de cenografista, tem isso também, né? Os cenógrafos, a gente nem falou sobre isso, mas tem os cenógrafos. E eles têm assistentes que depois começam a fazer os próprios cenários e ficam lindos, cobram valores diferenciados, abaixo, mas estão lá fazendo, sabe? E eu acho que, assim, quanto mais você souber se comunicar e conversar com as pessoas, é muito importante. Eu acho que isso falta em quem trabalha com foto, saber conversar, sabe? Se comunicar muito bem com o cliente, com as pessoas que estão junto. Fotógrafo não é artista, fotógrafo é um trabalho igual outro qualquer. Tipo, embora pareça que seja arte, depois que você começa a trabalhar com isso, é um trabalho denso, né? Então tem que saber se comunicar, conversar, né? Entender as regras do jogo, sabe? E eu tinha essa fotógrafa que eu trabalhei, ela falava assim, muito disso, assim, você está aqui fazendo um trabalho, né? Tipo, né? Tanto ela, né? Você está fazendo um trabalho. Se eu quero ser muito artista, eu vou fazer uma outra proposta, investir na minha ideia, e daí é outra história, né? Quando você tem outras regras, né? Ela fazia muito estilo e muita arquitetura. Muito interessante. O que mais que temos aqui? Eu tô com o negócio dando ruim. Algumas fotógrafas mulheres, né? Então a Tati mandou aí. O que mais? Pensando nessa parte de criação, como é no trabalho do fotógrafo encontrar equilíbrio entre as próprias referências, isso é boa, do comercial e desejo do cliente e às vezes seu próprio olhar, né? Como você desenvolve? Qual que é a dificuldade de acertar esse olhar?
Tá. Vou dar exemplos também, que eu consigo falar melhor com exemplos. Chega para mim um cliente que quer fazer, ele é de sapato, né? Então ele vai falar para mim o que ele quer fazer naquela foto dele. Se for um cliente maior, ele vai chegar com o Key Visual. O que o Key Visual é? É a ideia que esse cara tá, que vai derivar, inclusive, para outras peças dele lá em PDV, mídia, enfim. E esse Key Visual a cereja ali do bolo, é o que eu preciso saber ali para, a partir daquilo, criar todo o resto da coisa, né? Então, assim, ele vai vir com uma ideia, sei lá, eu preciso que tenha, que fale de verão, alto verão, precisa que tenha o elemento água, pedra e sol. Estou dando um exemplo, tá? Luz solar, ele fala assim para mim. Disso, eu vou fazer uma pesquisa do que eu acho legal colocar ali. Então, lá vai eu no Pinterest, eu monto uma pasta no Pinterest, meu Pinterest é imenso, gente, tem 1 zilhão de pastas. E aí lá eu começo a jogar um monte de coisa que eu acho que tem a ver com aquilo. E muitas vezes eu até coloco dentro de um PDF meu e escrevo o que eu quis dizer com aquilo, porque às vezes eu tenho que apresentar de volta para o cliente. Isso é o ideal para mim, quando ele vem com a ideia. Então, eu faço toda essa pesquisa em cima da luz solar que ele quer, né? Como vai ficar essa imagem, como essa modelo vai ficar, qual é a luz que eu vou pensar para ela, qual as cores que eu acho que dá para usar no fundo. Ele sugere às vezes, mas eu falo, não, acho que é melhor isso daqui. Objetos de cenografia que ele fala, eu também às vezes falo, olha, eu acho que isso aqui funcionaria melhor. E aí a gente vai fechando isso até o dia do shooting acontecer. Fica do jeito que eu quero? Às vezes, porque às vezes vem uma modelo que eu não acho bonita, às vezes vem um maquiador que eu não acho tão legal, não é tudo eu que escolho, né? Às vezes eu entro só como fotógrafa, às vezes eu entro como produção executiva. Se eu entrar com a produção executiva, eu vou escolher todo mundo da minha equipe e vou escolher a fotógrafa, ou a modelo. Mas se eu não entrar só como a fotógrafa, vem da escolha desse cliente. Se eu tenho mais intimidade com ele, eu vou dizer o que eu acho legal, que não ornaria muito. Mas se eu não tenho tanta essa intimidade, eu vou aceitar que veio uma modelo não tão bacana e vou clicar ela e é isso aí, entendeu? E vai ficar um trabalho bacana, mas não vai ficar do jeito que eu queria. Acontece muito disso. Agora, quando a marca é pequena e ela não tem ideia do que ela quer fazer, aí é um pouco mais problemático. Porque o que acontece? Só uma pergunta. O Key Visual é tipo um briefing? Então, o Key Visual faz parte do briefing, verdade. Então, primeiro vem o briefing. Tem o mood board. Isso, com o mood board. Porque, né, os alunos eles já aprenderam essa parte de criar mood board, criar painel, então, para ver como que isso também se encaixa em outras profissões. Isso. Aí, vem esse briefing do cliente, para mim, é super importante que venha bem redondo, porque dentro desse briefing ele coloca esse mood board com todas as ideias dele, de luz, muitas vezes ele nem fala da luz, ele fala, né, porque o cliente ele não é o fotógrafo, então ele não entende direito, ele fala assim, eu quero que fique solar, você já sabe que é uma luz dura, se é solar é uma luz dura, porque a luz do sol é dura, entendeu? Não, eu quero que fique soft, eu quero uma janela, você já sabe que vai vir com softbox, com outro negócio na frente, um screen para dar uma filtrada, rebater luz. Não, eu quero que fique com essa cara mais moderna. Aí ele mostra, sei lá, uma referência com flashão, assim. Você já sabe que você vai ter que jogar a luz de frente, entendeu? Esse tipo de coisa. E no mood dele vem muitas, para mim, né, pelo menos, vem muita coisa modelo que vai vir, maquiagem que eu quero usar, o tipo de roupa que vai ornar, enfim, esse tipo de coisa. Dentro desse briefing vem o Key Visual também, de alguns clientes. Então, o Key Visual é quando ele deriva, ele monta a arte do que ele vai fazer para todo o resto do trabalho. Então, assim, é um cliente que já tem ponto de venda, que tem muitas mídias, ele tem que dizer qual que é a ideia principal, porque daquela ideia principal vai derivar todo o resto. E aí eu vou ter que pensar no tamanho, né? Não pode cropar demais, que às vezes vai para uma placa enorme, para um banner, vai girar onde isso. Então eu tenho que saber tamanhos que eu vou usar. Qual vai ser a mídia que vai ser usada, né? Divulgada. Isso mesmo. Meu filhinho está aqui. Quer dar um oi? Dá um oi, vem cá. Grande parte do que eu sou hoje é graças a ter ficado grávida no meio do caminho, porque eu fiquei no meio do caminho grávida, né? Sabe? Desse neném aqui. Olha só! Pronto, tem 6 anos. Aqui. Pronto. Mamãe vai continuar aqui, daqui a pouco você vem, tá bom? Não.
Eba! Muito bom. Muito bom. E então, daí você vai contando do que vijo, né? De toda Isso, essa parte vem, de. É vem muito essa. É muito conversado com a complexo. marca, né? O marketing. Exatamente. Tudo que você vai fazer com empresas maiores é linkado ao marketing. Empresas menores, às vezes o próprio cliente é o marketing dele. E é importante até saber diferenciar isso, assim, quando você está pegando um cliente que ele é sozinho, porque vem muito isso para mim também, é normal, ele está começando, ele é o marketing, ele é tudo, mas você perguntar para ele o que ele quer com aquilo, se ele tem um mood board para te passar, se ele tem um briefing detalhado, porque uma coisa é a ideia que está na cabeça desse cliente, outra coisa é o que você vai executar. Cada um tem suas referências, né? É diferente, assim. Então, tem que ter um lugar onde você veja essa imagem acontecer para entender se é aquilo mesmo que vai acontecer, né? Eu vou dar um outro exemplo, que veio um cliente que estava desenvolvendo agora um óleo de dormir de lavanda e gummies para dormir também, que tem alguma coisa que faz dormir, esqueci o nome agora. Melatonina, né? Acho que isso. Bem bonitinho, assim, um frasco. Chama Ritu, inclusive. Ritu Você. Aí ele veio sem ideia nenhuma. Ele só falou para mim, tá aqui o meu site, isso foi o que a gente fez, e eu preciso que você deixe mais bonito e mais legal. Aí eu falei, tá, mas o que você acha bonito? Ele, não sei, eu preciso inventar alguma coisa que tá eu gosto dessas coisas que eu falei, então. Aí eu falei assim, qual marca você acha interessante para se parecer com a sua marca? Quais fotos? É um benchmarking, né, que ele tem que fazer. Então, benchmarking é olhar as marcas que você acha interessante, que são compatíveis com você, para olhar que ideia que eles estão usando. Então, ele fez esse benchmarking e me falou, olha, essa marca, né, que eu acho legal e tal. Aí eu falei, então já tem um início aí, entendeu? Já tem uma linguagem. Mas aí fui eu que criei o mood board para ele, entendeu? Sim. Foi diferente. É que fica, eu acho que isso é muito interessante, né? Que a gente vê, no fundo, muito da parte criativa, ela começa caminhando do mesmo jeito. Então, você tem um projeto, você tem toda essa parte de exploração, tudo, para depois começar a fazer o planejamento e depois a execução. Então, se a pessoa está fazendo uma coleção de roupa, fotografando, ela acaba criando o mesmo caminho, né? O mesmo caminho, exatamente. De você descobrir como é que vai ser isso feito, o que vai envolver, e lapidando para chegar na ideia final. Maravilhoso. Tem alguma coisa que você queria contar para a gente que eu acabei não perguntando? Eu sei que você fala aí, toda anotou. Eu anotei algumas coisas aqui para falar. Ai, gente. Acho que é isso. Acho que eu tinha falado já, né? De explorar bem a cultura, o olhar do fotógrafo. Acho que é isso. Vocês não têm mais nada para perguntar? Manda aí. Até fiz uma perguntinha, porque o meu chatzinho está meio esquisito, que eu só vejo se eu clico, se eu escrevo alguma coisa. Tem um monte de vírgula aqui que eu mandei. Mas acho fofurinha. Sim, nossos filhos realmente nos incentivam muito a correr atrás do sonho, na verdade. Oi, gente. Olha, eu vou falar que o Nilo nasceu no ano que a gente resolveu fundar a produtora. E a gente não tinha nada. Assim, foi uma gravidez, né? Não planejada, obviamente. Eu tinha 30 anos, mas era como se eu tivesse 15. Eu me sentia uma adolescente, não estava nos meus planos ter filho. E aí eu quase surtei. Porque em seguida veio a pandemia, né? Verdade. Então, assim, foi ó. Mas aí a gente se recuperou agora. Não, eu imagino. Mas sempre dizem que filhos trazem boas novas, então, Nossa, né? trouxe bastante muito. coisa. Muito obrigada, Vivi, de verdade. Eu acho que assim é muito interessante que você trouxe tanto aspectos técnicos, mas também todo esse aspecto de criação, né? Porque eu acho muito interessante fotografia. Tem a minha maquinazinha, que eu também comprei a muito custo. E acho que tem ainda 7 de abril aí para achar as máquinas, né? Para as pessoas irem atrás, acharem as máquinas usadas também, porque é bem isso. Não vale a pena, às vezes, comprar novo. Não, olha, o OLX é ótimo para negociar. O OLX a gente acha um monte de coisa, gente. Mercado Livre, OLX. Muito bom. Tá bom? Muito obrigada, então, novamente. Obrigada aos alunos que estão aqui, que viram, assistiram, comunicaram, né? Trocaram bastante informação com a gente. E daí, qualquer coisa, você me passar as informações aí que ficou, aí eu repasso para os alunos, principalmente do reality show.
Vou passar informações com certeza. Eu que agradeço vocês, gente. Obrigada, viu, pela oportunidade. Tão tchau, gente. Boa noite. Antes, Lê, da Antes gente da foto, fazer sempre esqueço a da nossa foto. A gente fotinha. também faz a nossa foto. Estamos falando de fotografia, não vamos fazer a foto do nosso registro aqui? Não, e Print. ó, tava no meu roteiro, esqueci. Então Então, vai, todo mundo me um avisa. sorriso, quem tiver com a câmera ligada. Eu vou fazer aqui um print do nosso encontro. Muito bem. Obrigada, pessoal. Obrigada. Tem várias meninas aí querendo com a fotografia aí, ó. Quem sabe não temos Legal. futuras fotógrafas aí com a gente. Que eu vou querer saber depois, gente. Todo trabalho, todo projeto vai ter que ir depois, ó, bate na porta. Tá bom. A Naira pediu para repetir o nome da câmera que havia recomendado no início. Ó, Canon. Quer ver? Canon XTI, é a câmera de entrada. Entrou aí? O que eu escrevi entrou, né? Foi. Que eu acho que é a mesma que eu tenho. Ela até grava vídeo hoje em dia. Ela tá melhor porque ela grava vídeo. Na época nem gravava. E ela tem, né? Ela não é tão grande, tem umas questões. Mas se você achar usada, se quiser já ir com uma câmera um pouco mais... Às vezes tem gente vendendo Mark III, ó, usada, que daí é câmera profissional mesmo, tá? Usada, gente, não a nova. Acho que nem tem mais a nova. Muita gente, às vezes, eu mesma, às vezes, vendo os meus equipamentos na OLX. Olha. Recentemente, a gente colocou, tipo, a Mark II, que não estava funcionando o tethering, que é um cabo dela lá, mas ela funciona, todas as outras funções, a gente tinha colocado para vender lá no OLX. Tá? Também tem isso, né? Tipo, tem um investimento alto, mas você também troca bastante, né? Revende, vende também. Muito. Tem que só ficar de olho no shutter, quantos cliques já teve. Sempre importante, tá? Tá bom. Obrigada, Vivi, de novo, 1000 vezes. Obrigada, gente. Qualquer coisa pode me chamar, tá? Tá bom. Tchau, tchau. Obrigada, alunos. Tchau, tchau. Até a próxima semana.